Quem foram Marcos e Lucas? Marcos e Lucas não fizeram parte do grupo de 12 discípulos, mas ainda assim não deixaram de ser discípulos no sentido literal da palavra, aprendizes de Jesus. Eles são sempre citados como auxiliares ou cooperadores na propagação do Evangelho. Podemos não ter tantas informações sobre a vida desses homens, mas podemos ver suas características em seus escritos. Os evangelhos de Marcos e Lucas relatam a vida de Jesus com muita precisão, temor e seriedade, mas sem deixar as personalidades dos autores de fora. Marcos, também conhecido como João Marcos, foi testemunha ocular do ministério e obras de Jesus. Como muitos outros judeus daquela época, ele tinha um nome hebraico, João, e um romano, que é Marcos, e significa grande martelo. Sua mãe se chamava Maria, uma mulher que sempre abria a porta da sua casa para receber os apóstolos. Quando Pedro é libertado da prisão, é para a casa de Maria que ele se dirige, onde muitos estavam reunidos, orando. Inclusive, a casa da mãe de Marcos é tida como o provável local da última ceia de Jesus com seus discípulos aqui na terra, logo antes da crucificação. E mais tarde, nesse dia, quando Jesus foi preso, vemos que certo jovem fugiu apressadamente, deixando suas vestes para trás. Este jovem seria o próprio Marcos, autor do evangelho onde o fato é narrado. Após a morte e ascensão de Jesus, Marcos permanece sendo um cristão fiel. Ele se torna auxiliar de Paulo e Barnabé em sua primeira viagem missionária. E a palavra auxiliar, usada para descrever seu papel, é usada em outros textos para referir-se aos que eram ministros da palavra. Por isso, embora João Marcos fosse um assistente de trabalhos gerais, provavelmente também ensinava. Infelizmente, Marcos não vai até o final dessa viagem. Logo na segunda parada, em Perge, Marcos os abandona e volta para Jerusalém. Não sabemos os motivos que levaram Marcos a deixar a obra, mas algumas hipóteses foram levantadas. Talvez Marcos tenha simplesmente sentido falta de casa, ou não tenha conseguido lidar com as privações e dificuldades de uma viagem missionária. Na segunda viagem, Barnabé sugere levar Marcos novamente, que, afinal, era seu primo, mas Paulo não concorda. A discussão levou à divisão do grupo. Barnabé segue viagem com Marcos, enquanto Paulo continua com Silas. Barnabé teve muita paciência com o jovem e inexperiente Marcos. Mais tarde, porém, vemos que Marcos se tornou muito querido para Paulo, que se refere a ele como companheiro. Na segunda carta enviada a Timóteo, e provavelmente a última carta de Paulo, ele pede seu filho amado, que ao ir vê-lo, levasse também Marcos, que lhe era útil para o ministério. Além de ter trabalhado ao lado de Barnabé e Paulo, dois grandes missionários da igreja primitiva, Marcos também trabalhou ao lado de Pedro, que chega a o chamar de filho. A tradição diz que Pedro tinha sido a principal fonte de informações de Marcos enquanto este escrevia seu evangelho, que é tido como o primeiro evangélico canônico escrito e datado, com muita segurança, entre 50 e 70 d.C. Isso faz de Marcos o primeiro a registrar a vida de Jesus de forma escrita. O livro é breve e cheio de ação. Apesar de ser mais curto que os demais evangelhos, Marcos traz uma série de detalhes que não podem ser encontrados em outros. Marcos parece estar relacionado com o estabelecimento de igrejas em Alexandria. Segundo a tradição, ele foi martirizado lá. Seus restos mortais posteriormente foram transportados para Veneza, Itália. E Lucas? Lucas foi muito importante para a igreja primitiva e também para a igreja de nossos dias. Isso porque este homem é considerado como uma espécie de historiador da igreja. Além de escrever o Evangelho de Lucas, ele também foi autor do livro de Atos, que narra o início da igreja. Nos conta sobre os primeiros passos dos apóstolos e como o Evangelho se expandiu entre judeus e gentios por meio da pregação. Lucas nos fala no início de seu Evangelho que tudo o que escrevia lhe foi transmitido por aqueles que foram testemunhas oculares do ministério de Jesus. Com isso, ele humildemente deixa claro que não foi um deles. Lucas era médico, então podemos imaginar como alguém instruído e culto. A linguagem utilizada por ele é rebuscada, e seu evangelho foi originalmente endereçado a um homem chamado Teófilo, que provavelmente era alguém de alta posição oficial, já que Lucas se refere a ele como excelentíssimo. O livro de Atos, também atribuído a Lucas, foi endereçado ao mesmo homem, Teófilo. Por isso, alguns afirmam que os dois livros sejam 2 volumes de uma única obra. Lucas foi companheiro de viagem do apóstolo Paulo e o acompanhou em sua terceira viagem missionária. No livro de Atos, ele usa o termo nós,
em vários momentos, nos mostrando que ele estava junto passando por aquilo, incluindo o naufrágio que Paulo enfrentou a caminho de Roma. Por ser médico, Lucas pode ter sido muito importante para o apóstolo Paulo, bem como para a expansão da igreja. Isso porque, muitas vezes, o evangelho não era bem recebido, e muitos cristãos enfrentavam apedrejamento e açoites. Paulo se refere a ele em uma carta aos Colossenses como médico amado, e como seu cooperador na carta enviada a Filemon. Na provável última carta de Paulo, enviada a Timóteo, ele afirma que Lucas estava com ele. E com isso, podemos ver a fidelidade desse homem ao Evangelho de Jesus, mas também ao seu companheiro na caminhada cristã. Lucas não precisou ser um dos 12, nem mesmo ser uma testemunha ocular das obras de Jesus para amar este Evangelho que certamente mudou sua vida. Lucas, que era médico, pode ter abandonado o exercício da sua profissão para acompanhar Paulo na pregação das boas novas. Se ainda atuava como médico, certamente não o fazia como antes. Acredita-se que Lucas não era judeu, e como sabemos, a promessa do Messias foi originalmente feita aos judeus. Mas Lucas, com tanta fé, entendeu uma das maiores verdades do cristianismo. Jesus recebe todo aquele que vai ao seu encontro. Não sabemos como Lucas se converteu, mas sabemos como ele passou a viver após essa conversão, totalmente dedicado à obra. A vida de Marcos nos ensina a importância de aprendermos com nossos erros, e que os erros não são tão importantes quanto ao que podemos aprender com eles. Marcos foi de um jovem inexperiente e fujão para um importante missionário na história da igreja. Já a vida de Lucas nos mostra o valor da humildade e fidelidade a Deus, mas também aos outros. Lucas nos ensina que a excelência se comprova com o modo como agimos, mesmo quando ninguém nos vê. Estes foram Marcos e Lucas, seguidores fiéis de Jesus. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações. Nos siga em nossas redes sociais e baixe o aplicativo da Bíblia em seu tablet ou smartphone. E até a próxima!